Salve galera, eu sou o Flávio Ricardo, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos começar com o nosso curso completo e gratuito de Photoshop, o Photoshop Full and Free. Nessa primeira aula, antes da gente começar efetivamente com o Photoshop, eu vou responder uma pergunta muito frequente. Meu computador vai rodar o Photoshop, Flávio? Para responder essa pergunta, a gente vai acessar um site oficial da Adobe com os requisitos de sistema do Photoshop. O link para esse site está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar, dar uma conferida nele. A última atualização aqui dos requisitos de sistema é de outubro, do dia 26 de outubro de 2021. Ele é aplicável ao release 23.0, né, a versão 23.0, que foi lançada em outubro de 2021, e as posteriores. Então aqui nós temos as configurações mínimas e recomendadas para cada um dos sistemas, Windows e macOS. Para o Windows a gente tem aqui um mínimo e um recomendado de processador, né? Processador Intel ou AMD de 64 bits, com 2 GHz de velocidade de processamento ou superior, com o SSE 4.2 ou superior também. Sistema operacional Windows 10 64 bits, versão 19.09. As versões anteriores, 17 alguma coisa lá, não vou lembrar exatamente agora, não são suportadas por essa versão, né, as versões mais novas aí do software da Creative Cloud. Recentemente eu precisei formatar o meu notebook e reinstalar o Windows, e até que eu instalasse todas as atualizações eu não consegui instalar os softwares da Creative Cloud. Então, presta atenção aí na versão do seu Windows. Se você quiser confirmar aí a versão do seu Windows, vai lá no painel de controle, em Sistema, você vai ver aqui a versão do Windows. Especificações do Windows, Windows 10, e aqui é o 20H2. Essa é a versão que eu estou utilizando aqui. Memória RAM, 8 GB é o mínimo e o recomendado 16 ou mais. Com 8 GB o seu Photoshop já vai rodar, você já vai conseguir utilizar o Photoshop no seu computador. Placa gráfica, né? A nossa famosa GPU ou placa de vídeo. Ele requer uma GPU com suporte ao DirectX 12 e com pelo menos 1,5 GB de memória. O recomendável é que você tenha esse suporte, o mesmo suporte do DirectX 12, mas que você tenha 4 GB, né, de memória para displays de 4K ou superiores, mas com 1,5 GB de memória você já vai conseguir rodar o Photoshop aí numa boa. Resolução do monitor, o mínimo que ele aceita é 1280 por 800, mas o recomendável é trabalhar aí com pelo menos um Full HD, que vai te permitir uma visualização melhor aí da interface de usuário, de toda a interface de paletas e ferramentas do Photoshop. Espaço em disco, ele te pede aí 4 GB disponível no seu espaço em disco, né, do seu HD. E espaço adicional é requerido para instalação. Então, depois do Photoshop instalado, você tem que ter pelo menos 4 GB livre. Venhamos e convenhamos, isso não está difícil no dia de hoje. O recomendável é que você tenha 16 GB ou mais disponível, que você tenha um SSD para instalação dos aplicativos, né? Eu estou rodando aqui o meu Windows e os meus aplicativos a partir de um SSD e o desempenho é muito superior do que se você estivesse rodando aí a partir de um HD. E um disco separado aí para fazer Scratch Disk. A gente vai ver a questão de Scratch Disk um pouquinho mais para frente aí nas próximas aulas. Conexão com a internet, que é para você fazer o download, registrar, entrar com a sua assinatura da Adobe para fazer a sua instalação. Para processadores ARM, né, o Windows 10
ARM, versão 1909 também ou superior, no mínimo 8 GB de memória, 16 ou mais é recomendado, placa de vídeo de 4 GB. Se você estiver usando o Mac, o requisito mínimo aí é um processador Intel de 64 bits com 2 GHz e o SSE 4.2. Não muda muita coisa do Windows aqui com relação a processador. A versão do sistema operacional, ele pede no mínimo o Catalina 10.15 ou superior, mas ele recomenda que você utilize aí a partir do Catalina 10.15 ou o Big Sur versão 11, né, do macOS. As recomendações de memória RAM são as mesmas, no mínimo 8 GB e recomendado aí a partir de 16 ou mais. As recomendações para placas de vídeo no Mac são bem semelhantes também. Ele pede uma GPU aí com suporte ao Metal, pelo menos 1,5 GB, e o recomendado é que você tenha 4 GB de memória de vídeo. Resolução de monitor também 1280 por 800, mas o recomendado é que você tenha uma exibição Full HD aí para uma melhor experiência. Novamente aqui, os 4 GB de espaço em disco seria o mínimo que você tem que ter livre após a instalação do Photoshop, mas recomenda-se que você tenha, né, pelo menos aí uns 16 e o SSD. E se vocês tiverem a oportunidade de instalar um SSD na máquina de vocês para rodar esses aplicativos, vocês vão ver que o desempenho é fantástico. Na questão de ARM, né, da plataforma do macOS, Big Sur 11.2.2, 8 GB de memória é o mínimo e o recomendado é 16 ou mais. Como eu sei agora que o meu computador vai ser compatível com essas configurações? Se você estiver utilizando o Windows, clica na barra de tarefas aqui embaixo, inicie o gerenciador de tarefas, clique em desempenho, vou baixar aqui para a gente ter uma visualização melhor. E aqui você tem as informações do seu sistema. Aqui eu tenho um processador Intel, né, um Core i7 de sétima geração, com 2.8 GHz de velocidade. Então ele já atende lá os 2 GHz que ele pede como requisito de sistema. Vou até trazer para cá. O Windows eu já mostrei para vocês, eu estou usando o 20H2, né, já é superior ao 19.9, então roda tranquilamente. Memória RAM, o mínimo 8, recomendado 16, eu estou rodando aqui com 32. Disco, eu tenho aqui um SSD de 500 GB, né? Ele fala aqui um SSD para instalação dos aplicativos, é exatamente onde estão os meus aplicativos instalados. Tem um HD de 2 teras aqui, ele fala para a gente ter um disco interno, né, ou uma partição, enfim, para fazer scratch disk. Esse disco eu uso para armazenamento e para scratch disk. Aqui eu tenho a minha GPU integrada e aqui eu tenho uma NVIDIA GeForce GTX 1050 de 4 GB de memória RAM. Então, minha máquina atende muito bem e aqui você consegue verificar na sua máquina se ela vai ser compatível aí com essa instalação do Photoshop. Então, dito isso, agora você já consegue examinar a sua máquina, o que você consegue fazer de upgrade na sua máquina com maior facilidade. Memória. Então, se você conseguir aumentar a memória do teu computador, você já vai ter um ganho de desempenho aí no trabalho com o Photoshop. Se você puder, adicionalmente, incluir um SSD na sua máquina, você vai ver que o ganho de desempenho vai ser absurdo. Muitas vezes você fala, eu preciso trocar o meu processador, que o meu processador já é mais antiguinho, e muitas vezes você só precisa melhorar aí o teu disco para ter uma velocidade maior nessas taxas de transferência dos dados aí de leitura e de gravação de disco. E um SSD vai te proporcionar isso. Depois que você já
conferiu essas configurações aqui, já instalou o seu Photoshop, ele vai ter essa cara aqui. Esse Photoshop que nós vamos utilizar aqui nesse curso é a versão 23.2.0, né? É a última atualização, hoje é dia 17 de fevereiro, e ela é a última atualização do Photoshop, a mais recente, e a que está apresentando um melhor desempenho até agora. Nas próximas aulas a gente vai entender como configurar a interface, né, o workspace do Photoshop, para deixar aí mais confortável para o nosso trabalho. Eu vou usar aqui com vocês uma versão em inglês do Photoshop, né, uma questão de preferência pessoal, e é um software que você vai encontrar aí em inglês em muitas agências, né, muitos estúdios de design vão trabalhar aí com o Photoshop em inglês, mas eu vou buscar sempre trazer as referências em português para você durante esse curso. Então, se você gostou desse vídeo, já dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que gostariam de aprender Photoshop do zero, da forma mais correta possível e ter o melhor desempenho aí para desenvolver os trabalhos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.